Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência no vídeo 728. Então, eu disse que eu iria tratar de alguns casos, mas não vou tratar de muitos casos não, só um caso só. Um ou dois no máximo. Nós fazemos parte de uma equipe que, quando nós deixamos o corpo físico no leito, e que assumimos certas responsabilidades na Colônia Esperança. Então, eu estou falando assim com jeito para poder, porque a gente tem que usar assim, uma certa ética, você entendeu? Porque nem tudo pode ser dito. Então, por isso você pode perceber que eu estou tendo uma certa dificuldade para encontrar palavras, porque a intenção não é aparecer, a intenção é mostrar a mensagem. Tá bom, nós fazemos parte de uma equipe que resgata pessoas em regiões umbralinas, pântanos, ali que seres que se encontram ali 15, 20, 30, 40, 50 anos. Então, gente, o sofrimento é muito grande para aquele indivíduo que vive na terra, na ilusão, sabe, no materialismo, na prostituição, na promiscuidade, na porta larga, porque aqui na terra a pessoa passa ileso, entendeu? Passa despercebido, mas perante a justiça divina, não. Até porque um dia eu perguntei ao professor, perguntei assim, professor, o que significa umbral? Eu sei que umbral tem as regiões umbralinas e tudo mais, né? As regiões, os locais, né? O que significa umbral? Aí ele me disse assim, meu filho, umbral, escreva isso aí seria até bom você escrever no papel. Ele falou assim, meu filho, umbral significa estado de consciência do ser em processo de evolução. Umbral significa estado de consciência. Como? Simbolicamente. Ele me disse assim, simbolicamente, de acordo com a mitologia, céu também, ou melhor, paraíso, felicidade, significa estado de consciência. Tudo está na consciência, gente. Então eu me apeguei mais, porque eu me assemelho mais ao umbral, pensei, meu Deus do céu, e é verdade. Porque, gente, se vocês pudessem ver certas regiões que eu já tive a oportunidade de ir, que eu vou, então, lá nós temos a oportunidade de deparar, vamos pensar da seguinte maneira. Eu só vou explicar dessa forma para você ver se você consegue entender. Pensa assim num espaço 10 por 20,
10 por 20, 12, 10, 30, tá? 10 por 20, um espaço 10 por 20, que seria o equivalente a 300 metros, né? 300 metros quadrados. Acho que é isso mesmo, 12, 30... Ah, tudo bem. Pensa assim, ó. Um espaço de 10 por 10, para simplificar. Num espaço de 10 por 10, o equivalente ali, 1000 espíritos naquele espaço. Aí você me diz assim, mas não é possível. Não cabe naquele espaço 1000 espíritos. Eu também pensava assim. Agora, depois que o professor me disse que o umbral é um estado de consciência, eu passei a compreender de uma forma totalmente diferente. É possível, sim, caber naquele espaço de 10 por 10, 1000 espíritos. Sabe por quê? Porque cada um encontra-se numa faixa vibratória, cada um encontra-se numa vibração, você entendeu? Moral, intelectual, cultural. Cada um encontra-se num nível, e cada nível que ele se encontra é uma dimensão imperceptível aos olhos dos seres humanos, que equivale a dizer que num espaço de 10 por 10, 1000 espíritos, um dia conversando com um deles num espaço onde nós sabíamos que havia 1000 espíritos. Ele me disse assim: o que mais me entristece nesse local é a solidão. Eu, para poder, assim, como material de estudo, eu lhe interroguei, falei, mas como assim solidão? Ele falou, eu me sinto sozinho, eu me sinto só. Eu não sei quantos anos aqui eu me encontro. Sei que um dia vim parar nesta região. Meus amigos todos desapareceram. Quantos anos eu me encontro nessa região aqui? Ele me perguntou. Eu falei, olha, eu estava com a planilha na minha mão, um relatório dele. Eu falei assim, olha, segundo consta, você, neste local, você está aqui faz 15 anos. Ele falou, pois é, faz 15 anos que eu não vejo ninguém. Sabe que é solidão profunda. Ninguém para me dizer boa tarde, boa noite, bom dia, como eu estou me sentindo, até porque aqui nós não sabemos, eu pelo menos não sei, quando é dia, quando é noite. Eu não sei. A única coisa que eu sei te dizer é que durante esses 15 anos, você é a única pessoa, ele me teve como pessoa. Você
foi a única pessoa que aproximou-se de mim e dialogou comigo. Em 15 anos. E olha, gente, que ele encontrava-se junto com ele o equivalente a umas 1000 almas, uns 1000 espíritos em níveis de perturbação diferentes. Só que ele não via aqueles espíritos, porque ele não estava vibrando na mesma faixa que aqueles espíritos. Então, como por exemplo, como dentro de um cômodo, ele se via dentro de um cômodo, como se ali, naquele cômodo, ele estivesse sozinho. Mas havia 1000 seres junto com ele, e o mais interessante é que aqueles 1000 seres encontravam-se nas mesmas condições que ele, para que eu pudesse conversar com um outro ser, eu tinha que mudar minha vibração espiritual para me sintonizar aquele outro espírito. Aí eu disse para aquele anterior, pois é, agora chegou o momento de você ser resgatado. Aí a equipe de um nosso amigo que chama Fernando o resgatou e levou para o subsolo o subsolo da colônia Esperança. Tá. Depois eu mudei a vibração para o segundo. E quando eu mudei a vibração, eu consegui ver à minha frente um outro ser nas mesmas condições do anterior. Então veja bem, eles se encontravam 1000 seres dentro de um espaço de 10 por 10, mas nenhum via o outro. Nenhum influenciava o outro. Eles ali encontravam-se sob influência do próprio desequilíbrio dos atos cometidos, uma vez quando estiveram no corpo físico. Agora, o que equivale a dizer? Que cada um encontravam-se numa dimensão estas que não tinham começo, nem meio e nem fim. E uma outra questão que nós temos que dizer. É interessante como isso ocorre no nosso meio sem que percebamos. Por sintonia, por vibração. Por sintonia e por vibração. Sintonize aos bons espíritos que você terá a presença deles. Sintonize aos menos esclarecidos que você terá a presença deles. Não é uma questão de sintonia? Não é uma questão de vibração? Agora, já existe aqueles que se encontram ali no pântano, milhões de espíritos vibrando na mesma sintonia. Quando todos conseguem ver todos. Quando todos pesoteiam uns aos outros. Quando todos
vive como se estivesse dentro da cratera de um vulcão em erupção. E aquela lava vulcânica, aquele magma, ele é jorrado para fora, aqueles espíritos todos são jorrados para fora e de repente ele se vê lá no centro daquele vulcão novamente. É o que o professor me disse. O umbral é o estado de consciência do espírito. A felicidade, o paraíso, é o estado de consciência do espírito. Depende da vibração positiva e negativa. Você imaginava isso agora, o que eu acabei de dizer? Que 1000 espíritos se encontravam neste local onde nós fomos resgatar alguns, 1000 espíritos sofrendo amargamente num espaço de 10 por 10. E nenhum via o outro. Nenhum perturbava o outro, porque ninguém via ninguém. E eles todos se sentiam só na solidão. O que equivale a dizer que cada um na sua dimensão, cada um na sua vibração, cada um naquele momento no seu grau evolutivo. Por isso que nós não podemos exigir nada de ninguém. Todo mundo está certo. Então nós temos que entender que esse ignorante está certo. Aquele culto está certo. Olha, eu aguento tanto assim, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo só para você entender. Eu aguento tanta humilhação. Tem pessoas que chegam, você não acredita, você pode não acreditar, é um direito seu. Tem pessoas que chegam, mas falam cada coisa na minha cara. Vou usar cara, porque isso aqui não é rosto, isso é cara. Porque na fila da feiura eu passei umas 10 vezes. Então, tá aqui o resultado de passar 10 vezes na fila da feiura. Mas tem pessoas que chegam e me jogam na minha cara tantas coisas, tanto lixo, que se fosse outra pessoa, arrancava a arma de fogo da cintura e matava aquela pessoa. E eu não, eu fico ali ouvindo a pessoa. Eu ouço. Um dia uma pessoa muito alterada, mas muito alterada, desceu do automóvel, abriu a porta da minha caminhonete, me pegou pelo braço esquerdo, me arrancou de dentro da minha caminhonete, me empurrou eu contra a porta da minha caminhonete e me falou o que não se fala para uma lata de lixo. E as pessoas todas pararam para ver aquela cena. E eu deixei ele falar. Mas por que você deixou ele falar? Porque é um direito dele. Eu não posso interferir no direito de ninguém. Mas ele estava certo no nível evolutivo que ele se encontra. E eu certo no nível evolutivo que eu me encontrava naquele momento. Então eu pensava comigo, eu não posso me misturar à lama, por mais que a lama tá certa. Porque se eu reagir como ele, eu vou ficar parecido com ele.
Então eu tenho, naquele momento, olha o que eu pensava. Eu não posso reagir, porque ele está reagindo. Nesse momento eu tenho que agir. E eu agi. Ele falou durante uns 3 minutos na minha cara, que ainda bem que não era época de Covid, porque eu de vez em quando tinha que limpar assim alguns cuspes que caíam no meu rosto. Que ele cuspia no meu rosto. Mas ele estava assim, mas estava, como se diz assim, ele estava possuído. Só porque ele não conseguiu me destruir num trabalho de esquerda que ele fez. Ele não conseguiu, coitadinho. Não vou dar mais detalhes. Tá. Aí, o que aconteceu? Depois de uns 3 minutos jogando cuspe na minha cara, e eu limpando, ele pegou e falou para mim assim: você não vai falar nada não, seu covarde? Fala alguma coisa, seu covarde. Aí eu falei para ele assim: não há necessidade de eu falar nada não. Mas por que não há necessidade? Não, porque você já está me chamando de covarde. Então eu admito que eu sou um covarde mesmo. Ó, me perdoa, me desculpa. E eu te peço, a única coisa que eu te peço é que me perdoe, que me desculpe. Você já terminou de falar tudo que você queria falar? Você já desabafou? Ele pensou que eu ia reagir. Já terminei sim. Já terminei de falar tudo o que eu queria falar. Então, meus parabéns, bate nas costas, vai com Deus, porque eu tenho que fazer. Ah, Luiz, você não fez isso. Ó, gente, que isso? Tô aqui para ficar contando mentira, não. Ele ficou com os olhos arregalados, as pessoas em volta mais assustadas ainda, porque todo mundo achava que eu ia partir para cima dele, mas isso nunca aconteceu na minha vida, eu partir para cima de uma pessoa. E eu entrei na minha caminhonete, acelerei, desviei dele, porque ele estava assim na frente da caminhonete, e fui embora. Resumindo, uma semana depois ele me procura. Você me perdoa, Luiz? Me desculpa, me perdoa, que dia eu estava com a cabeça quente. Eu falei, não, meu amigo, não vou te perdoar, não vou dizer para você que eu vou te perdoar, não. Sabe por quê? Porque você não me ofendeu, você não me magoou, você não fez nada comigo. Você só desabafou. E eu te dei o direito de você desabafar. Você reagiu e eu agi. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que dar o direito das pessoas reagir quando ela quer reagir. Nós é que não podemos reagir como a outra pessoa. A gente tem que agir. Então você reconhece naquele momento que eu agi. Reconheço, Luiz, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu falei, mas... E eu brinquei com ele, né? Eu falei, mas você ainda vai continuar fazendo os trabalhos lá na encruzilhada para acabar comigo? Não, Luiz, esquece isso, pelo amor de Deus. E começou a sorrir e tal. E sei que eu chamei ele para ir tomar um café na padaria próxima onde eu me encontrava. E eu ainda paguei um café para ele. Luiz, porque você é santo. Não sou santo, não. É falso. Não é falso, não. Eu procuro agir de acordo com os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos disse isso. Então, gente, nós temos que dar o direito a outra pessoa. Nós temos que nos calar.
Nós temos que ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Deixa ela cuspir no seu rosto à vontade. Não nessa época agora de Covid, viu? Não agora. Se ela vier cuspindo, você fala assim, ó, cospe pra lá, porque senão vai pegar Covid de mim. Mas você pode falar o que você quiser. E se agir. Agora, reagir seria eu pá na cara dele. Pronto. Quem perante a justiça divina perderia naquele momento? Eu. Por quê? Porque quem muito mais conhecimento tem, muito mais é cobrado. Então ele não tinha, naquele momento, o conhecimento que eu possuía, que eu tinha. Então, mediante a todas as situações, você não imagina quantas situações eu já passei. Situações que eu tive assim que abdicar, que eu tive que renunciar, coisas preciosas na minha vida, eu tive que renunciar a tesouros grandiosos na minha vida, devido à ignorância das pessoas, devido à ignorância da pessoa, deixando para que a justiça divina, o dia que essa pessoa, essas pessoas lá chegarem, a providência divina resolva, porque não sou eu que tenho que resolver. Eu dei apenas à pessoa o direito das pessoas agir como elas agiram contra mim. Vamos para o próximo vídeo.